Fala galera, na aula de hoje iremos aprender sobre os critérios de divisibilidade. É uma ferramenta muito importante para você verificar se um certo número ele é ou não é divisível por outro, sem efetuar a divisão. Vamos então começar a divisibilidade por 2. Galera, quando é que nós saberemos se um certo número ele é ou não é divisível por 2? É muito simples, basta você observar se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, quando ele é par. Por exemplo, o número 574, ele é divisível por 2, pois termina em 4. E aí, para você conferir, basta você efetuar a divisão por 2. Se você efetuar a divisão por 2, vai perceber que o resto é igual a 0. Outro número, se você pegar o número 1596, ele também é divisível por 2, pois termina em 6. De fato, se você fizer a divisão, vai perceber também que o resto é igual a 0. Mais um exemplo ainda, você tem lá o número 3570, ele também é divisível por 2, pois termina em 0. Certo? De fato, fazendo aqui a divisão, você percebe que o resto é igual a 0. Galera, ainda na continuação aqui dos critérios, temos a divisibilidade por 3. Quando é que um certo número ele é ou não é divisível por 3? Simples, basta você perceber que a soma dos algarismos desse número ele é divisível por 3. Por exemplo, o número 234 ele é divisível por 3, pois se eu somar 2 mais 3 mais 4 é 9, e 9 é divisível por 3, tá certo? Outro número, 13.245, também é divisível por 3. De fato, somando 1 mais 3 mais 2 mais 4 mais 5 é 15, e é divisível por 3, tá certo? Mais um número aqui, 23.490, também é divisível por 3, já que somando os algarismos dá 18 e é divisível por 3. Pessoal, de fato, efetuando-se as 3 divisões por 3, vamos perceber que os 3 restos valem 0, beleza? Outro critério bem interessante é o da divisibilidade por 4, que aí nesse caso basta você observar duas coisas. Por exemplo, se ele terminar em 00, como aqui o 1800, termina em 2 zeros, ele é divisível por 4, ou então, se os dois últimos algarismos, no caso aqui o 24, se ele é ou não divisível por 4. É só observar isso. Terminar em 00, ou então, se o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4, certo? Agora, cuidado. Se você pegar o número, por exemplo, 3.850, apesar de ser par, mas o 50 não é divisível por 4. Por isso, 3.850 não é divisível por 4. De fato, se você fizer as divisões, nas duas primeiras, né? A do 1.800, o resto é 0. A do 1.324, o resto também é 0. Agora, dividindo 3.850 por 4, o resto é igual a 2. Portanto, divisão não é exata. Galera, mais um critério aqui é a divisibilidade por 5. Essa é muito fácil. Basta você perceber se ele termina em 0 ou 5. Como exemplo, nós temos aqui o 55, que termina em 5, né? Divisível por 5. E temos também o 90, que termina em 0, também é divisível por 5. De fato, efetuando-se as duas divisões, nós iremos perceber aqui que nesse caso, nos dois casos, o resto é igual a 0. Beleza? Outra, pessoal, bem interessante também é a divisibilidade por 6. E aí basta você observar se o número ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Se pegarmos, por exemplo, o número 7.314, como ele é par, nós já sabemos que ele é divisível por 2. Agora, somando os algarismos 7 mais 3 mais 1 mais 4, dá 15. E então, é divisível por 3, logo, é divisível por 6. Beleza? Agora, cuidado. O número 716, apesar de ser par, ou seja, terminar em 6, ele até que é divisível por 2. Porém, se você somar os algarismos, 7 mais 1 mais 6 dá 14. Não é divisível por 3. Logo, não é divisível por 6. De fato, efetuando-se as duas divisões, percebemos que na primeira o resto é 0 e na segunda o resto não é 0, ou seja, não é uma divisão exata. Legal? Mais um critério aí, moçada. Divisibilidade por 7. Olha só. É um critério bem interessante. Vamos pegar o exemplo, fica mais fácil.
Vamos pegar o número 819. O que é que eu vou fazer? Vou tomar o 819 e separar o 81 do 9, certo? Vamos separar. Só que eu vou separar dobrando, ou seja, eu pego o último algarismo, que é o 9, multiplico por 2 e vou efetuar a subtração. 81 menos o dobro de 9 dá 63. Como esse resultado ele é divisível por 7, logo o 819 ele é divisível por 7, né? De fato, se você efetuar a divisão, o resto vai ser igual a zero. Vamos fixar mais um exemplo? Vamos fixar mais um exemplo. Vamos pegar um número agora enorme aqui, ó, 165928. Primeiro passo, eu vou identificar o último algarismo e separar esse 8 do restante aqui, ó. Então vamos separar. 16592 menos, aí como eu vou separar, sempre separa dobrando, 2 vezes o último algarismo. Fazendo os cálculos dá 16.576. Não sei ainda, vou continuar o processo. Olhar para o último algarismo e separar dos demais. Então, vou separar aqui, ó, 1657 menos, aí o dobro. Sempre vou dobrando, tá, pessoal? Sempre dobrando esse último separado aqui. Então, isso vai dar no final 1645. Não sei ainda. Vou separar o último algarismo e vou dobrar. Mais uma vez, ó, menos o dobro de 5, né? Isso aqui vai dar 154. Não sei ainda. Vou pegar o 4 e vou dobrar e separar do resto, tá bom? Então tá aqui 15 menos o dobro de 4, e isso vai dar 7, que é divisível por 7. Beleza, pessoal? E de fato, você efetuando aqui a divisão, vai perceber que o resto é igual a zero. Esse aqui é um daqueles casos que é melhor fazer o cálculo, tudo bem? Mais um exemplo interessante aqui também é a divisibilidade por 8. Moçada, para saber se é ou não é divisível por 8, basta você observar duas coisas. Ou terminar em 3 zeros, como é o caso do 7.000, que termina em 3 zeros, então é divisível por 8. De fato, se você efetuar a divisão, o resto vai ser zero. Ou então, se os 3 últimos algarismos for divisível por 8. No caso aqui, o 104, ele é divisível por 8, tá? Então, se você efetuar a divisão do 104 por 8, a divisão vai dar exata. Logo, 56.104 também é divisível por 8, beleza? Agora a divisibilidade por 9. Pessoal, parece muito com a do 3. Basta você perceber o seguinte, somando os números, os algarismos do número, aí você vai perceber se é ou não é divisível por 9. Por exemplo, pega o número 2.871. Ele é divisível por 9. Por quê? Porque 2 mais 8 mais 7 mais 1 é igual a 18, que é divisível por 9. Beleza? De fato, se você efetuar a divisão, vai perceber que o resto é igual a zero, ou seja, a divisão ela é exata. Tranquilo? Agora temos a divisibilidade por 10. Essa é muito simples, pessoal. Basta você observar se o número termina em zero. Como exemplo, 7.000, que é divisível por 10, já que termina em zero. 5.680 também é divisível por 10, já que termina em zero. Tranquilão? Outra divisibilidade bem interessante é a do 11. A do 11, você precisa entender o seguinte, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui o número 87.549. O que eu vou fazer? Vou separar os algarismos em ordens. No caso aqui, do 9 para o 8. Ou seja, 9 é a primeira ordem, 4 é a segunda ordem, 5 é a terceira ordem, o 7 é a quarta ordem e o 8 é a quinta ordem. Então, nós temos números nas ordens ímpares e nas ordens pares. A soma dos algarismos de ordem ímpar eu vou chamar de SI, que no caso são os seguintes números: o 9, primeira ordem, o 5, terceira ordem e o 8, quinta ordem. Tá? Então é a ordem que é ímpar, não o número, é a ordem. Nesse caso eu vou somar 9 mais 5 mais 8, 22. Depois eu vou somar, vou chamar de SP, a soma dos algarismos de ordem par. E aí, quais são aqueles que estão na ordem par? Ordem pares são eles, aqui no caso, segunda ordem, seria o número 4, e quarta ordem, o 7. Essa soma dá 11. Agora faço a diferença, tá? Então faço a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e de ordem par. Se eu fizer 22 menos 11, dá 11. Como essa diferença aqui resulta um número que é divisível pelo 11, então o número 87.549
ele é divisível por 11, certo? De fato, se você efetuar a divisão, o resto vai ser igual a zero, ou seja, divisão exata. Tranquilão? Mais um exemplo aí, moçada, ó. 29.458. Vou separar em ordens. Então, primeira ordem é o 8, segunda ordem é o 5, terceira ordem é o 4, quarta ordem é o 9, quinta ordem é o 2. A soma dos algarismos de ordem ímpar seria somar o 8 com o 4 com o 2, nesse caso dá 14. A soma dos algarismos de ordem par seria, no caso, 5 mais o 9, dá 14 também. A diferença, nesse caso, deu zero. Galera, se deu zero, também é divisível por 11, certo? E, de fato, se você fizer a divisão, o resto é zero, divisão exata. Só um detalhe, tá? Zero é divisível por qualquer número, claro, com exceção do próprio zero. Beleza? E também temos aqui a divisibilidade por 12. Nesse caso, basta você usar o mesmo raciocínio que foi utilizado por 6. Como 12 é o mesmo que 3 vezes 4, basta você observar se o certo número ele é divisível por 3 e por 4. No caso, 720, nós sabemos que é divisível por 3 e por 4 também, tá certo? Então, 720 é divisível por 4, por quê? Porque termina em 20 e 20 é divisível por 4. E 720 é divisível por 3, por quê, galera? Porque a soma dos algarismos, aqui nesse caso, 7 mais 2 mais 0 dá 9, que é divisível por 3. Beleza?